O futebol e tudo relacionado a ele é uma mina de ouro sem fim. Duvida? Enquanto eu falava esta frase, uma camisa de futebol foi vendida. A uniformização do futebol é uma das maiores galinhas de ovos de ouro do esporte e elas estão cada vez mais valiosas. Hoje uma camisa do Flamengo é no mínimo R$300, enquanto uma do Palmeiras está na faixa de 200 a 400 e olha que estamos falando dos dois maiores times do Brasil. Elevando um pouco o padrão, vamos falar dos dois maiores times europeus, o Manchester City e o Barcelona. Na conversão, uma camisa do Manchester City pode sair por R$620, enquanto uma do Barcelona pode chegar a... Tá, espera. Está sentado? Sim? Vai lá! Uma do Barcelona pode sair por até R$880. É pelo menos a metade do seu aluguel, não é, craque? Podemos falar que a cada década o valor multiplica, afinal, o clube fica mais conhecido, a qualidade dos materiais aumenta e o futebol como um todo é mais espalhado. Agora, craque, vamos entender como o futebol tem se entupido de dinheiro de forma sobrenatural. Mas é bom lembrar que nem sempre os uniformes existiram. Pelo século XIX, o futebol iniciou sua popularização, mas o visual era um pouco diferente. Os times eram diferenciados por peças de roupas de cores variadas, como o time do chapéu azul versus o time do chapéu vermelho. O começo da mudança da moda no futebol veio apenas em 1857. O clube Sheffield FC, em meados de 1800, determinou que os times deveriam pintar suas camisas com as suas respectivas cores, além de levarem seus brasões nos peitos. E então, apenas depois de 100 anos, vieram os famosos números nas camisas, o que ajudava no reconhecimento de cada jogador. Mas o jogo começou a virar em 1970. A primeira Copa televisionada ao vivo com cores trouxe uma enorme mudança nos uniformes futebolísticos. Então, com a mídia ficando mais colorida, o futebol também esteve na obrigação de ficar. Cores mais vibrantes começaram a ser postas, como rosa no uniforme do Inter Miami. 3 anos depois, o time alemão Eintracht Braunschweig foi pioneiro no maior marketing do esporte, porque ele foi o primeiro time a levar um patrocínio estampado na camisa. Por incrível que pareça, esta foi uma ideia muito recusada no começo, a ponto da própria BBC se negar a transmitir uniformes com estampa de logotipos. Mas a mídia desgostou por pouco tempo, porque não demorou muito para eles também receberem a sua parte nesta história toda. A vinda dos anos 90 realmente marcou o começo dos altos investimentos no futebol, porque representou a explosão não só dos preços, mas também da venda de artigos esportivos e o principal deles eram, obviamente, o uniforme. Agora, 33 anos depois, as camisas de time não possuem apenas preços, mas principalmente valores, que é o que fazem elas serem vendidas. Valores culturais, financeiros, midiáticos e até da moda. Os famosos kits saem majoritariamente das fábricas da Nike e Adidas, e isto gera milhões e milhões não só a elas, mas também aos clubes. Esses valores exorbitantes saem do bolso de um tipo de torcedor, os aficionados, ou no português claro, os torcedores roxo. Então, além dos times e marcas aumentarem seus preços justamente por existirem torcedores que compram, elas aumentam por precisarem caminhar junto da economia global e seus fenômenos, como a inflação. Juntando esses dois grandes fatores, nós temos outras justificativas para os preços, que para alguns são considerados abusivos. Hoje os uniformes, mas principalmente aqueles usados pelos jogadores, devem beirar a perfeição. Eles devem estar em equilíbrio e atendendo o que o jogador demanda, então os tecidos devem ser leves, arejados, além do conforto que é necessário. Com isso, o investimento em design e tecnologia de produção deve ser enorme. No decorrer dos anos, existem grandes eventos que aumentam disparadamente todos estes fatores que determinam o valor de uma camisa de futebol. Então a tecnologia, a demanda e a economia são impulsionados pelas Copas globais. Isto é, os campeonatos, Copas do Mundo, Copas Américas, Mundiais de Clube, outros torneios continentais e afins são grandes agravantes nas tendências.
Então o produto que não sai dos holofotes há quase 50 anos acaba sendo ainda mais requisitado. Mas vamos concordar, mesmo com todos esses fatores justificando os preços enormes, ainda é difícil acreditar nos preços assustadores que falamos no começo do vídeo. No entanto, agora vamos tentar ser o advogado do diabo, mesmo não querendo ser. Estudos estimam que a Adidas paga cerca de 8 euros para produzir e transportar o kit. Agora, para a capitalização desse produto começar, ele precisa ser exportado. Para sair de um país e ir a outro, outros custos são demandados. Dentro desse processo de exportação, obviamente, produtos são perdidos. Danos em embarcações ou pelos outros meios de transporte dos kits podem acabar prejudicando as peças. Como se precaver contra isso? Compre a calmaria do oceano. Brincadeira! Para isso, a única solução são os seguros para cobrirem os prováveis danos. Na chegada em seus destinos, os produtos passam pelas alfândegas, que cobram taxas para a entrada dos artigos esportivos no país. Desta forma, há uma certa justificativa em camisas custando de 90 a 160 euros. Mas, como normalmente os uniformes são vendidos por outras grandes marcas, podemos falar que praticamente metade destes valores são lucrados pelo varejo. Depois, a média de 1/3 do valor é consumido pelo imposto e outras parcelas menores precisam ser citadas, como o marketing para divulgá-las. Dessa maneira, pelo menos na teoria, as fabricantes ficam com média de 17% de todo o produto comercializado, que passa por cada etapa que falamos neste vídeo. Bom, essa é a teoria, pelo menos. Neste exemplo, usamos como base estudos do marketing esportivos, que foram analisados por especialistas, como Roman. Bom, o fato é que gastamos muito mais em camisas de time do que em qualquer outro tipo de produto relacionado à moda e vestimenta. E a cada ano, novas versões das mesmas camisas surgem, além do aumento de preços em base do valor de colecionador, como camisas retrôs, que hoje custam o dobro, quiçá o triplo do que costumavam na época em que eram usadas. Para aumentar ainda mais a possibilidade de inserir uma camisa de time em seu guarda-roupa, outras variantes ainda mais caras surgiram. Vai, entra na Barcelona Store junto com a gente, craque! Lá você vai encontrar à venda uma camisa assinada por todos os membros do atual time, além da palavra campeões carimbada, bem acima, além do número 27, que significa seu 27º título da La Liga. Ela custa 3.000 euros, ou seja, um pouco mais de 16 mil reais. Torcedor, essa é apenas uma das milhares de maneiras que o esporte tem se tornado cada vez mais rico, mas com isso vem os riscos. Para você, há a possibilidade do futebol se tornar cada vez mais exclusivo no lugar de inclusivo? Agora, se formos entrar nestas outras milhares de formas de enriquecimento do esporte, podemos mencionar as outras duas que trazem tanto lucro quanto os uniformes. Tomando como exemplo o nosso país, no fim do ano passado, o valor dos ingressos dispararam dramaticamente. O ticket médio do ingresso disparou e superou facilmente os números dos últimos 3 anos em valores. Bom, os preços partiam de R$ 60 a R$ 700 em cada jogo do clube. E se você acha caro, bom, a tendência é que eles sempre esgotem. Em agosto de 2022, a Libertadores foi o torneio com maior lucro, tendo obtido uma renda bruta de praticamente 22 milhões de reais, com um ticket médio de R$ 79. No Brasil, o torneio que mais lucrou foi o Brasileirão, com quase 36 milhões de renda bruta. Ainda no futebol brasileiro, vamos falar da outra terceira maior forma de renda dos esportes, os direitos de transmissão. Em 2022, o futebol brasileiro representava um pouco mais de 2% da receita dos direitos de TV em todo o planeta. E por incrível que pareça, isso é muita coisa. Estes direitos representam 3 bilhões de reais para as contas dos times brasileiros. Dividindo isso entre os 5 principais clubes, ficou 495 milhões ao Flamengo, 337 milhões ao Corinthians, 289 milhões ao Palmeiras, 205 milhões ao São Paulo e 155 milhões ao Internacional. E obviamente outros grandes clubes tiveram sua fatia. Com tudo isso, a pergunta que fica: você acha que o futebol vai se tornar menos inclusivo ou mais exclusivo? Se quer saber a resposta para isso, nós damos. Aqui já falamos sobre o business do futebol várias vezes, e eu posso te garantir que a decadência da Nike e do Barcelona tem relação com tudo que falamos.
Assista a estes vídeos que você vai entender todo esse esquema. O fim do Barcelona e o sumiço da Nike vão estar disponíveis no vídeo. Agora pega a bola e sai jogando, valeu!